nessa noite. Te louvamos pelo teu cuidado, Deus, para com as nossas pobres vidas, a provisão que o Senhor tem nos dado, o livramento. Senhor, são tantas as coisas que o Senhor tem nos dado, que não nos é possível enumerá-las nessa noite. Mas nós damos glórias e glórias a Ti por tudo, Senhor, porque Tu és digno de receber a honra e a glória. O nosso agradecimento, Senhor, é fraco, porque sai do humano, mas, Senhor, há no nosso coração a gratidão a Ti por tudo, pois nós reconhecemos que se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, há muito nós teríamos sido, Deus, engolidos. Mas o Senhor é bom, e as mãos poderosas e eternas do Senhor têm estado, por bondade, misericórdia e graça, estendidas a favor do Teu povo, a despeito de toda a falha, fraqueza, desobediência, desinteresse. Apesar de tudo, as Tuas mãos, elas não se recolheram ainda. Por isso nós damos graças e glórias a Ti nessa noite. Senhor amado, rogamos que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento, direção, orientação, inteligência do Teu Espírito, pois nós precisamos, Deus, de muita sabedoria para estarmos diante de Ti. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Que a Tua palavra nos alcance, que aquilo que o Senhor quer nessa noite possa chegar até nós. Que não haja impedimento da nossa parte, para que o Senhor faça descer sobre nós aquilo que o Senhor pretende. E que o nome maravilhoso, bendito, glorioso, eterno, nome sobre todo o nome, o nome de Jesus, esteja sobre as nossas vidas. Te dizemos obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, e nós damos glórias, e glórias, e glórias, e glórias, e glórias ao Senhor, em o nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Antes, irmão, de ler aí a palavra, eu vou ler a Bíblia hoje à noite, mas antes de ler a Bíblia, eu não sei se os irmãos estão ligados aí em algumas coisas que vamos ouvir aí para trás, alguns dias atrás. Mas não faz muito nós ouvimos que Jesus tem seguramente mais de 2.500 nomes. Por exemplo, agora de noite, nisso aí que nós tentamos cantar, porque não chegamos bem a cantar, mas foi tirado em 4 tons e cada um foi no seu tom, mas saiu. Mas veja bem, mas essa canção, esse hino aí, ele traduz um bocado de nome de Jesus para nós. Ele é o que, irmão? O pão da vida, o advogado, ele é o justo, é o sol da justiça, né? Ele é o que? Libertador, consolador. Ele era o que há de vir. Ainda faltou, né? Porque ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã, né? Glória a Deus. Então são muitos os nomes do Senhor. Como nós estamos pretendendo estudar sobre Jesus ali no nosso curso, então é bom que a gente vá começando a, como dizia minha mãe, a desarnar, né? Começando a desarnar aí em algumas coisas que a gente tem ouvido. Mas vamos ler a Bíblia. Primeiro nós vamos ler lá no Evangelho segundo São João. Evangelho segundo São João. No capítulo 3 do Evangelho do São João. Mas antes de lermos, ainda preciso dizer algumas palavras, algumas coisas antes da leitura. Quando nós começamos ali, hoje à noite, e começamos a cantar, pelo menos era uma tentativa, né? No começo. Veio assim uma palavra muito
chocante. Sim, muito séria, muito chocante mesmo no meu coração. Os irmãos querem ouvi-la, irmão? Bom, eu não tenho por que inventar nada, né? Porque se eu ficasse inventando em 42 anos, não tinha mais o que inventar, já tinha corrido aqui. Pois bem, é que nós cantamos alguma coisa, falar sobre o poder. Como é, Luciano, tu que cantaste? Vocês não lembram do primeiro hino ali, cantou? Sobre o poder de Deus? Ninguém lembra mais. Como é? Ah, grande é o teu nome em toda a terra e tal, e nós cantamos sobre o poder de Deus. Então a palavra que veio aí é a seguinte: de algum modo, irmãos, olha, eu vou dizer, mas eu nem queria dizer, porque é lógico que não alegra o coração, não. Nós estamos nos entretendo. Quantas vezes nós já dissemos isso cantando? Grande é o teu nome em toda a terra, o teu poder. E a nossa vida não passa de onde está. Quer dizer, é um entretenimento de algum modo. E a palavra que a gente ouve, na maioria das vezes, ela também tem sido um entretenimento. Porque ela não muda nada em nós, ela não entra. Há uma couraça, infelizmente não é da justiça não, né? Mas há uma couraça em nós que a palavra não entra para fazer transformação, para fazer mudança na nossa vida. Nós ouvimos ficando na mesma, quer dizer, nada mudou. E essa mesmo é uma situação gravíssima, muito séria mesmo, uma situação que a gente precisa começar a pensar. Eu quero confessar para os irmãos, lógico que eu penso nos irmãos, mas nos casos assim eu penso em mim. Eu preciso mudar. Agora é difícil. É difícil. Toda mudança, meus irmãos, ela é complicada. E eu sei que essa é uma das lutas da igreja, né? É mudar. Mudança no povo. Mudança no sistema, porque vai indo, tudo fica pragmatizado. Mudar o sistema, mudar tudo. Ela falou, não é nada. Eu até falei com o Luciano, espera que não abandona o CD hoje à noite, aí, aposenta o Cirilo, aposenta também como é o nome dela? Como é? A Ana Paula, aposenta eles dois aí. Mas não tem nada dentro de nós, irmãos. Nós estamos numa secura fabulosa. Nada, não temos nada para dar para Deus. Ou o Cirilo canta para nós, ou então não tem nada. Ou a Ana Paula canta para nós, ou nós não temos nada. Escuta, mas por que tem que ser assim? Infelizmente, os cânticos do Cirilo e da Ana Paula, eles são industrializados. Eles são feitos, não é na verdade para adoração, para louvor, para nada, são feitos para ganhar dinheiro. Eu ando um bocado incomodado com uma série de coisas assim. E eu tenho, irmão, eu tenho lá em casa um bocado de coisas escritas graves e sérias assim. Graças a Deus que o HD do computador deu um pane. Ainda vamos mandar para São Paulo, pagar uns R$2.000 para uma firma salvar os dados que estão lá no HD. E ainda tem que mandar um HD para eles. Porque eles salvam, passam para outro HD e mandam os dois de volta. Se quiser, os dados tem lá. E eu, se tiver que pagar 2 mil, vou pagar. Porque eu não quero perder algumas coisas que estão lá. Alguns estudos que eu nem passei para ninguém, mas estão lá. E hoje eu estava lendo uma carta que a doutora Neuza Itioca mandou para toda a comunidade evangélica do Brasil. Infelizmente eu não li a primeira carta, mas ela mandou 2. Eu li a segunda carta. Falar em Neuza Itioca, Israel Guerra não está com nada, Neuza Itioca não tem nome.
conhecido internacionalmente, tudo muito bem. Então eu estava lendo hoje a carta da Neuza Tioca. E como eu já havia lido antes, eu fiz uma resposta bíblica para cada item que a Neuza Tioca solicitou na sua carta. Isso foi aí às vésperas da eleição. E é tão sério lá, irmãos, que se os irmãos aprovarem, eu vou fazer uma cópia para cada irmão. Não sou contra ninguém. Agora, o que eu sou contra é com essa falta de verdade. Assim, o que está acontecendo. Então, é muito sério. Para terminar isso aí, eu não quero fazer engodo nenhum. A Neuza Tioca pediu a toda a comunidade que orassem por, eu acho, mais ou menos uns 10 itens. Pela não continuação do governo que estava aí, que nós orássemos por causa do comunismo que estava ali, e pediu que os irmãos orassem e jejuassem, para que ocorresse uma mudança. E lá na carta da Etioca, ela dizia que os opositores não eram lá tão bons. Até usei lá uma expressão lá tão bom. E eu grifei lá, cacofonia propositada. Os outros eram lá tão, mais ou menos. Inclusive ela cita nomes. Depois que ela faz tudo, ela diz tudo quanto ela pretendeu, quanto ao outro lado, ela disse: o Serra usou o nome dele. Não era um poço de virtudes. Mas, contudo, era melhor do que o outro. Então, eu estou dizendo lá para Neuza Tioca o seguinte: tudo que ela pediu, ela deu ao contrário. Tudo. Nada quando não houve mudança. Eu falei: olha, ou Deus não ouviu, ou Deus não quis ouvir. Mas quem sabe Deus falou lá alguma coisa assim: antes que eu possa mudar isso aí, eu tenho que mudar a vida de vocês. Naquele estudo que eu pretendia dar, ainda não dei, nem sei se vou dar, porque o Espírito Santo não está convencendo os pecadores de grande modo hoje. Por quê? Porque há em nós falta, há falha na minha vida. Eu falo, mas o Espírito não convence, ele tem que convencer primeiro a mim. De maneira que antes que o Senhor mudasse essa situação do Brasil todo, ele tem que mudar a situação da igreja. A igreja está perecendo envolta numa densa névoa, quero dizer, de escuridão, de engano. E meus irmãos, se a gente não tiver cuidado, a gente vai para a mesma situação de um modo diferente. Aí pode parecer até que é paradoxal, mesma situação de um modo diferente. Se a mesma não é de modo diferente, eu sei, eu sou assim mesmo. Mas veja bem, nós não estamos bem. Se nós nos convencermos que nós estamos bem, nós já estaremos mal. Não estamos bem não, nós precisamos buscar Deus, pedir a Deus mudança. E sabe, antes que eu peça a Deus mudança para a tua igreja, eu tenho que pedir: Senhor, mudança para a minha vida. Porque se a minha vida mudar, a vida dos outros vai mudar. Se os outros mudarem, os outros mudarão. Com certeza. Então, meus irmãos, é hora de começar a pensar de um modo mais sério. Se os irmãos quiserem me desculpar, desculpem, senão não vai fazer diferença, mas veja bem. Há alguns anos passados morreu o pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos. Depois morreu o pastor Caio
pai. A gente chama pai para discernir, meu filho morreu. Pois bem, eu não vou citar todos, mas alguns morreram. No capítulo 1 de Juízes, a Bíblia diz assim: então perguntou Israel ao Senhor: Senhor, quem subirá primeiro a lutar contra os cananeus? O Senhor disse: Judá subirá. No capítulo 2, esse é o capítulo 1, verso 1. No capítulo 2, a Bíblia diz que foi congregada toda aquela geração e levantou-se outra geração que não conhecia ao Senhor nem a obra que o Senhor realizara. E daí o que aconteceu, irmãos? Eles foram consertar. Esse velho está tudo antiquado, não é assim. E eles então foram fazer um reparo, um conserto naquilo que os anciãos, que ficavam ainda depois da morte de Josué, seguiram, sustentaram. E eles foram mudar. O primeiro passo que eles deram, se entregaram lá na idolatria e foram ser escravos. No período do juízo, 400 anos, mais ou menos no período do juízo, 180 anos de escravidão. É muita coisa, né, irmãos? Deus levantava um libertador, o povo saía, voltava para o mal. De outra vez escravo, era escravizado. Pois bem, então, eu estou preocupado, meus irmãos, porque está se levantando uma outra geração que não conhece ao Senhor, nem a obra que o Senhor realizou. Se você não sabe, vai saber agora. Algumas pessoas aí na cidade, não sei quantas, não vou dizer nome, mas tomaram uma certa preocupação. E os irmãos queriam encostar-se em mim, porque, segundo eles estão imaginando, né? Eu ainda sou remanescente. Aquela geração de homens graves, que não se rendiam, que não se entregavam, está passando, irmãos. E está se levantando toda geração. Eu quero perguntar aos irmãos o seguinte: meu irmão, se você tivesse que assumir hoje à noite, não vou longe, se você tivesse que assumir hoje à noite essa igreja, o que você faria? No próximo culto você não ria mais. Lá na frente falar, sabe, irmãos? Mas o que está acontecendo? As pessoas não estão se colocando, se posicionando, buscando. Como não sabe, eu rejeitei um bocado de coisa na vida. Quiseram me mandar para o seminário lá no Rio de Janeiro, seminário do Sul, mas eu não quis de jeito nenhum ir. Então nós temos que parar e pensar: como vai ser? Como será? Deixa eu concluir o Juízes. No último capítulo de Juízes, que é o capítulo, acho que é 24, verso 23 ou 23, 24, mas é aí. A Bíblia diz assim: naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia reto ao seu coração, aos seus olhos, ao seu coração. Bom, não tinha governo, então cada um fazia como achava que estava certo. Meus irmãos, hoje em cada esquina tem uma igreja, cada esquina. Tomada se zanga aqui, eu vou montar uma igreja para mim, monta uma igreja para ele, e o outro vai e monta e tal, e é aquela coisa. Meus irmãos, como é que isso vai terminar?
a grita de alguns corações é muito grande. Já que eu estou conversando com os irmãos hoje à noite, deixa eu dar mais uma conversadinha. Há alguns anos passados, não sei quantos, numa manhã, Deus falou comigo e Deus mandou uma profecia para a igreja naquela manhã. Isso me lembra que eu fui ali numa igreja levar um recado de Deus e disse para os irmãos que eu tinha uma coisa para dizer, tinha recebido de Deus algo para aquela igreja e disse: irmão, mas não se preocupem, porque não foi de olhos fechados falando língua estranha. Os irmãos lá não são chegados a isso. Disse: olha, mas eu sinto de Deus que eu não devo dizer aqui. Quando terminar o culto, se alguém quiser saber, me procure, eu vou dizer. Terminou o culto, eu fui para o carro, escutei uns passos, era a esposa do pastor. Ela foi lá, chegou o pastor: olha, eu não sei os outros, mas eu quero saber. Falei: eu lamento, mas não vou dizer para a senhora. Quem devia querer saber era o seu esposo, que é o pastor da igreja. Ele nunca se interessou em saber, nem ele, nem ninguém. Pois bem, irmãos, então, a situação é grave, né, irmão? A situação é grave. Eu ia dizer uma coisa, deixa para lá. Vamos ler a Bíblia. Evangelho de João, capítulo 3. Dá tempo, os irmãos sabem que eu falo pouco. Eu não gosto de passar da hora. Naquele dia, aliás, foi naquela noite, o Nicodemos, ele procurou Jesus de noite, ele queria tomar uma informação de Jesus. Então ele foi à noite, procurou Jesus. Jesus teve aquela conversa com ele. E Jesus disse duas coisas para o Nicodemos, muito sérias. E eu lhe garanto que elas estarão válidas por toda a eternidade. Além do tempo físico, aqui elas estarão vivas para toda a eternidade. Jesus disse assim, verso 5: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, o que vai acontecer com ele, irmão? Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então já dá para perceber uma das causas, uma das razões pelas quais muita gente não consegue ver o reino de Deus. Mesmo estando na igreja, nem problema. Não consegue ver o reino. Por quê, irmãos? Porque faltou isso. Faltou nascer primeiro da água e depois do Espírito. Quem produz novo nascimento na vida do homem começa que é o Espírito Santo, mas depois é a palavra. O Espírito Santo toma a palavra e aí Jesus, ele é gerado na vida, no coração dessa pessoa. Então ele nasce da água, que é a palavra do Senhor, mas ele tem que nascer também do Espírito. Quando ele nasce da água e nasce do Espírito, ele tem a primeira boa condição de Deus. Ele agora pode ver o reino de Deus. Posso falar, né, irmão? Nós não temos visto o reino de Deus em nada. Se ele perguntar, escuta, você já viu o reino de Deus? Bom, eu nunca tive uma visão assim.
É? Não, bom. Bom, não sei não. Veja bem, irmãos. Mas aquele que nasceu da água e do Espírito, ele responderá certo, por quê? Porque ele tem a condição de ver o reino. Jesus, se o reino não virar com aparência, né, exterior, e a gente sabe que o reino, de algum modo, ele parece que não é uma coisa substancial, não é uma substância, tudo bem. Mas eu quero dizer também que apesar de que o reino não é uma substância do modo que nós olhamos, nos parece uma coisa abstrata, mas eu quero lhe dizer uma coisa, que o reino de Deus, ele se consubstancia em nós. Nasceu da água, nasceu do Espírito. Quem nasceu da água, nasceu do Espírito, este já tem a primeira condição. Ele consegue ver o reino. E todas as minhas falhas, as minhas fraquezas, toda a minha leseira baré na área espiritual, irmãos, é porque eu não estou vendo o reino. Não estou vendo o reino. Olha, se você lembrar o que Jesus disse, ele vai lembrar porque eu vou dizer, né? Disse assim, o qual, falando de Jesus, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou o que, irmãos? A afronta dos pecadores contra si mesmo. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, ele via o reino. Então nenhuma afronta ia me abalar, não, porque eu não estou olhando para afronta nenhuma, eu não estou olhando para problema nenhum, eu estou olhando para o reino. E se os nossos olhos, o nosso coração, ele estiver no reino, então nada vai nos abater. Diga, Fernando. Tá, tudo bem. Não há de ser nada. A ordem dos fatores, o que acontece matematicamente? Não altera o... Tá bom. Aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino. Deus não é mesmo. Deus não é mesmo. Adiante, Jesus disse, mas eu quero dizer o seguinte, Evangelho de João, capítulo 3, verso 3, Jesus respondeu e disse, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos estranhou, Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Tudo muito bem. Nós temos a mesma coisa aqui. Para poder entrar, eu tenho que nascer de novo. Não é verdade? Tenho que nascer de novo. Agora, só pode ver o reino quando nasce. E quando nascer não pode ver o reino. Depois que nasce, vê o reino, assim, agora há uma necessidade de entrar no reino. Não é só tomar o conhecimento do reino, saber, não é nada, é mais do que isso aí, é entrar no reino. Bom, dito isso, vá comigo lá adiante na Bíblia, vamos lá na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 8 da carta aos Romanos. Romanos 8. E o Paulo começa dizendo, irmãos, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão aonde?
que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Na verdade, irmãos, como teoria, isso é uma maravilha. Como prática eu não sei, mas como teoria é maravilhoso, muito mesmo. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Quem é que estava enfermo, irmãos? Hã? A lei. A lei. É bem provável que nenhum de nós, eu estou incluído, tá? Tenha pensado algum dia, alguma vez, alguma hora, sobre a questão da lei enferma. A lei estava enferma. Será? Como é que pode? A lei estava enferma? Estava enferma. E o que foi que enfermou a lei? Generalizadamente falando, o que enfermou a lei foi o pecado. Mas eu quero tirar essa parte para fazer uma colocação que terá que ser pessoal. O que foi que enfermou a lei? A desobediência, a minha e a sua desobediência. A lei foi ficando fraca, ela não tinha força, porque ninguém obedecia. Ora, não obedecendo a lei, foi ficando sem força. Nesse caso, então, Deus resolveu trazer um remédio, que nós lemos agora. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Porque a justiça da lei se cumpre em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Inclinação. Hoje nós estávamos conversando lá em casa e alguém falou assim, bom, mas no milênio Jesus está aí e como vai ser? O diabo está preso, então não vai mais ter pecado. Eu falei, não, há um engano. Pecado não precisa do diabo não, ele está inoculado na pessoa. Nós já nascemos estigmatizados, já nascemos marcados, a estampa do pecado já está em nós. Ao nascermos, trazemos a marca do pecado em nós. Independe. Agora que o diabo é agente e ele vai estimular essa inclinação que está em nós, sim, ele vai estimular a inclinação que está em nós. Ele estimula. E como nós ouvimos, a inclinação da carne, ou se inclina para a carne, ou se inclina para o Espírito. Para chegar lá onde eu quero, eu vou já chegar e também vou já terminar. Não se preocupe que eu não vou nem passar da hora. Mas veja bem, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Como é que eu acabei de ler, irmãos? Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne.
porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais os declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, o que vai acontecer, irmãos? Não herdarão o reino de Deus. Aconteceu o seguinte, eu estava em Romanos 8, já resolvi dar um pulo, fui lá em Gálatas, para mostrar aqui, irmãos, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E o que é estar na carne? É andar em tudo aquilo ali que nós lemos. E Paulo dizia demais coisas semelhantes: inimizades, porfias, emulações, tantas coisas. A Bíblia diz, irmãos, que 6 coisas aborrece o Senhor. Ele aborrece. A 7ª, a sua alma abomina. Qual é a 7ª coisa que Deus nem aborrece? Ele abomina, é mais do que aborrecer. Aquele que semeia contenda aonde? Não é lá fora, é entre irmãos. Se você for ler a Bíblia ali, vai encontrar uma coisa: os murmuradores são proibidos de entrar. E nós vemos em toda a Bíblia, através de toda ela, o que sempre aconteceu com relação à murmuração. Miriam murmurou contra Moisés, ela e o Arão. Miriam ficou leprosa, ficou lá no lugar à parte. E a igreja do Senhor, naquela época, passou 7 dias sem poder caminhar, porque tinha que recolher a Miriam de volta. Coré, Datão e Abirão promoveram a murmuração e terminaram por morrer por causa da murmuração. Isso é obra da carne. E Paulo acabou de dizer que os que andam, os que tais coisas fazem, eles não herdarão o reino de Deus. Quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino, não herda o reino. Mas vamos adiante, que ainda dá tempo eu ler mais um pouco aqui. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Irmãos, eu gostaria mesmo muito que nós tivéssemos um pouco mais de tempo agora para falar sobre isso aqui para você. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vamos ver o que você pensa disso. Fale para mim aí, o que você pensa disso? Não pode parar de ler e me responder. O que você pensa disso aí? Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, o que acontece? Não é? Não é dele. O que é aí? Ninguém me respondeu nada. O que é, irmão, ser o Espírito de Cristo? Não, é o Senhor, eu estou tentando.
não pode me ensinar nada. Eu estou tentando saber se você... Bom, nós temos a primeira resposta. Não ter o Espírito, não ter o Espírito Santo. Tudo bem, mas ninguém é de Jesus sem o Espírito Santo. Então está anulado. O que mais? Como é que funciona? Não, nem me olha. Tá certo. Andou pela beira da praia, mas não conseguiu chegar lá. Não, mas não tem problema. Eu quero ouvir os irmãos. Certo ou errado, eu quero ouvir. O que é isso, irmãos, afinal de contas? Veja bem. Para começar, eu não vou nem adiantar, porque falta 12 minutos para terminar o culto, mas eu quero dizer para você o seguinte, que todos nós aqui temos andado por fora disso. Agora, se você for honesto, honesta também, tá? Você vai me responder o que eu vou lhe pedir. Entre nós aqui, irmãos, nós já nos zangamos com algum irmão, alguma irmã, alguma vez? Pode levantar aí. Se possível, levantar logo os dois, até as 4 pernas. Aí, tal. Então você não tem o Espírito de Cristo. Não tem o Espírito de Cristo. Escuta aqui. Alguma vez você já ficou com raiva? Então não tem o Espírito de Cristo. Alguma vez você já aborreceu alguma pessoa? Não tem o Espírito de Cristo. Só temos 11 minutos, mas deixa eu lhe dizer mais aqui umas coisas. Aqui, veja bem. No último livro do Velho Testamento, que é o livro do Malaquias, no capítulo 4, o Senhor disse que Ele enviaria, quem, irmãos? O Elias. Enviaria o Elias. Quando é mais tarde, mestre, escuta, aí o Elias disse, olha, o Elias já veio. O Elias já veio, vocês nem reconheceram. Aí, quem era o Elias, irmãos? O Batista. O João Batista era o Elias. Ora, segundo o Espiritismo, era uma reencarnação. Mas como reencarnação é diabólica e não existe, então não era nada de reencarnação. Ele, o Batista, viria no espírito do Elias. A mesma virtude, as mesmas palavras, a mesma disposição, tudo. Então veja bem, o que é ter o Espírito de Cristo, irmãos? Jesus era brabo, qualquer coisa ele estava, dá reta porque senão eu quebro. Era, irmãos? Não, ele era manso. Escuta, ele era arrogante ou ele era humilde? Ele era humilde. Sim, ele era muito humilde mesmo. Escuta, e ele amava as pessoas? Não, só alguns. Ou amava a todos? Ele amava a todos. Tanto é que ele amou. Ele amava a todos. Você tem o Espírito de Cristo? Se não tem, não é dele. Ter o Espírito de Cristo aqui não tem nada a ver com o Espírito Santo, meu irmão. Não tem nada a ver com o Espírito Santo, não. Ter o Espírito de Cristo aqui é ser como Ele é, andar como Ele andou, falar como Ele falou, viver como Ele viveu. Isso é ter o Espírito de Cristo. Como é? Pode até ser. Pode até ser. Mas veja bem. Eu tenho certeza, irmãos, que se nós realmente estamos encarando a palavra, não do pastor Guerra, mas como palavra de Deus, nós estamos pensando, está faltando para mim. Está faltando. Não está faltando, irmãos? Está faltando. Não estamos vivendo como Jesus viveu, não estamos andando como Ele andou, não estamos falando como Ele falou. De que modo Ele falou? Olha,
Nós não podemos nem prendê-lo, sabe por quê? Porque nunca homem algum falou assim como esse homem. E se você quiser uma prova, mas eu não tenho tempo para andar muito, e eu lhe disse que gostaria de ter tempo hoje à noite para falar disso aí, mas veja bem, lá o sábio Salomão, ele disse, olha, a palavra branda, o que ela faz? Ela dizia o furor. Tá, e a pessoa, tá, dois aí, não dizia nada. Isso não dizia, isso atrita mais, isso atrita mais. Meus irmãos, veja bem, Jesus tinha uma palavra branda, irmãos. E como tinha, aquela palavra branda. Tanto é que lá em Mateus 25, 11, 25, ele diz, olha, se alguém quiser vir após mim, não, vinde a mim, todos vós estáis cansados de oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jugo de Jesus? Sim. O que é o jugo de Jesus? O que é jugo? Jugo, meus irmãos, se usar nos animais, né? Botar aquela coisa ali e tal. Pois bem, há um jugo. Sabe o que é o jugo de Jesus? É ter o Espírito de Jesus. Isso é um jugo. Porque, sabe, eu era muito bravo antigamente. Eu nunca fui, mas estou só ilustrando. Eu era muito bravo, mas quando eu aceitei Jesus, Ele me aceitou, porque Jesus, aquela dureza acabou. Agora não sou mais bravo, agora eu sou brando. Eu era muito arrogante, mas no dia em que eu aceitei Jesus, a minha arrogância acabou. Agora eu sou humilde. Tudo, meus irmãos. Agora veja bem, Jesus disse, olha, tomai sobre vós o meu jugo. Puxa, não, espera aí. Disse, olha, mas aprendei de mim também, que sou manso e humilde de coração. Aí, quer dizer, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse, o que acontece, irmãos? Não é dele. Não é dele. Eu tenho uma impressão, falta só 5 minutos. Eu tenho uma impressão aqui muito forte sobre uma coisa no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Senhor, olha em teu nome. Então, nunca os conheci. Nunca os conheci. Quer dizer, tal pessoa, até em nome de Jesus e tal, mas não tinha o Espírito dele. Não tinha o Espírito de Cristo, não era dele. Senhor, mas em teu nome nós profetizamos, olha, nunca os conheci. Mas Senhor, em teu nome nós somos demônios. Bem, eu nunca conheci vocês. Toda a vida é lá no passado, não conheci. Não, eu não conheço. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus só conhece aqueles que têm o seu Espírito. Não tem Espírito dele, ele não reconhece. Eu estou há mais tempo do que vocês no Evangelho. Muito mais. Mas eu vejo hoje como Deus, irmãos, Ele traz a palavra, como Deus fala, querendo nos arrancar da situação em que nós estamos para uma outra posição que Ele deseja. Efésios 5,14, a Bíblia diz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá ou te iluminará. É uma pena que eu não vou poder chegar lá onde eu queria no capítulo 8 de Romanos, mas veja bem, se alguém, se não tem o Espírito de Cristo,
Não tem conversa fiada. Esse não é dele. Agora, irmãos, o que é que nos identifica com Jesus, irmãos? Eu já disse aqui, num dos meus provérbios populares, eu tenho quase 4.300 provérbios. E entre eles tem um que eu passei para os irmãos aqui. Que a única coisa que nos torna parecidos com Deus é a santidade. Com Deus. Mas a única coisa que nos torna parecidos com Cristo é ter o Espírito dele. Andar como ele andou, falar como ele falou, viver como ele viveu. E você há de pensar, mas espera aí, mas Deus, santidade nos torna parecido com Deus e não nos torna parecido com Jesus? Sim, do ponto de vista espiritual, o que nos torna parecido com o Deus Pai é a santidade, mas o que nos torna parecido com aquele que é a nossa semelhança, e é interessante porque ele é a nossa semelhança, é ter o Espírito dele. O irmão já sabe aquele dia que eu me escondi, né? Lá no supermercado. Irmãos, é muito grave, não é, irmãos? Será que eu tenho o Espírito de Cristo? Será que contudo eu já estou azucrinado, cabeça quente? Olha, eu estou estressado, eu não estou estressado, em nome de Jesus não, estou só ilustrando, eu anulo o efeito da palavra aí. Nada, meu irmão. Crente estressado por problemas na vida. Crente se indispõe com tudo e com todos. Me lembrei do rapaz lá da Educandos. Lembrou, Silas, dele? Só porque a pobre da mulher chegou a mim, o senhor dá para o senhor cobrir aqui uns botões para mim e tal, aquele botão que cobre com pano, eu sei fazer aquilo, tá? Não sei fazer. Mas, meu senhor, eu vim aqui, o senhor fez. Não fiz. Talvez tenha sido a minha tia. Não, mas foi o senhor que cobriu os botões para mim. Falou, não, minha senhora, eu não cobri o botão que eu não sei fazer. Tá, a mulher, tá bom, obrigado, foi embora. Quando ela saiu, falou, se eu não fosse crente, ela tinha visto agora. Ela ia ver se eu não fosse crente. Só por causa disso, fiquei muito impressionado, olha, irmãos. Só por causa disso. Irmão, isso é o Espírito de Cristo? Estão com medo de responder? Não tem medo não. Nunca foi. E jamais será. Sabe, olha, eu engoli em seco, eu respirei fundo, senão... Respirei fundo, senão... Relendo a palavra. Vós, porém, não estáis na carne. Quando eu li Gálatas, foi exatamente por causa disso aqui. Para lhe mostrar quais são as obras da carne. Quer dizer, quem anda em tudo aquilo ali, inimizade, porfias, emulações e tal, não tem Espírito de Cristo de jeito nenhum. Se é que o Espírito de Deus habita em nós, em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aí, irmão, deu 9 horas, não deu mais tempo, vamos orar para terminar em nome de Jesus. Pai, te damos glórias e graças pela misericórdia do Senhor. Senhor amado, eu quero agradecer a palavra do Senhor, porque ela fala com o meu coração nessa noite. Eu te louvo, eu te bendigo. Eu quero graça do Senhor, ajuda do Senhor, para caminhar, Senhor, no Espírito de Cristo. Porque certamente isso me identificará. Eu te dou glórias e graças, Senhor, por tudo nessa noite, dizendo a Ti, obrigado, Senhor, em o nome de Jesus. Amém.